Boa noite a todos, boa noite a quem está ao vivo, boa noite ou bom dia, boa tarde para quem está assistindo gravado, tanto aqui pelo Instagram, também pelo YouTube, que depois postarei o vídeo lá. É uma imensa honra que enquanto meus amigos não chegam aqui para a gente conversar, bater um papo prévio e explicar um pouco sobre a live de hoje, que é uma live, talvez uma das lives mais importantes aqui do canal. Deixa eu baixar aqui um pouquinho a música de background. Que é com a professora Carmita Ábido. A professora Carmita Ábido é uma das maiores autoridades mundiais no tema sexualidade. Quer dizer, nosso papo hoje vai ser sobre sexo. Sexo na quarentena, o que é que existe hoje em termos de polêmica, porque nós brasileiros temos tanto tabu em relação à sexualidade. Então, eu peço para que as pessoas entrem e convidem umas às outras, simples clicando no botão do aviãozinho e dizer: o papo hoje vai ser um papo sério. Muita gente aqui vai interagir, nos perguntar, saber mais detalhes sobre a sexualidade humana. Então, às 8h33, mais ou menos 8h34, convidarei a professora Carmita, que já se encontra aqui entre nós, para conversar sobre sexualidade, sobre sexo. Só informações, para quem não me conhece ainda, eu sou André Brasil, sou médico psiquiatra aqui na cidade de Salvador, na Bahia. Tenho esse canal no Instagram dedicado a assuntos de qualidade de vida, de psiquiatria, psicologia, do autoconhecimento como um todo, e também tem um canal no YouTube, já com 140, 150 vídeos postados, todos eles dedicados ao tema saúde mental. Inclusive o vídeo de hoje, vamos terminar a live, eu vou postar também no YouTube. O YouTube é simples de procurar, entrando é Dr. André Brasil Psiquiatra. Doutor, só o DR, você vai encontrar no YouTube e aqui no Instagram, com postagens semanais, lives semanais. A gente vai ter apenas uma pequena pausa no início de dezembro. A gente vai fazer uma reformulação aqui no perfil. E vamos fazer o seguinte: quero que esse público hoje é um público sexta-feira, não um dia. Geralmente eu faço lives, mas a agenda da professora Carmita ela é disputadíssima. A professora Carmita, professora da USP, ela é ex-presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, a primeira mulher presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria. É muito honroso. E além do trabalho super digno, dedicado nesses anos de carreira que ela tem à sexualidade humana e ao maior estudo feito no Brasil sobre a sexualidade do nosso povo, os tabus, as verdades e as coerências e incoerências do nosso discurso que a gente pensa. Então, aproveitando, chegou aqui meu querido Gustavo Xavier, Shirlene, bem-vindos. Vamos convidar pessoas, então é simples, clica no aviãozinho, vai convidando os amigos, eu digo, não percam essa live, a gente vai ter uma live aqui de mais ou menos 1 hora para conversar com a querida professora Carmita Ábido. Eu vou convidá-la aqui para entrar, o áudio vai ficar em mudo alguns segundos enquanto ela não conecta, e aí vamos ter uma live realmente inesquecível. Vou convidá-la aqui. O áudio vai ficar baixo. Opa! Alô? Oi, Tá me boa vendo? noite. Estou vendo com perfeição. Que honra, que Prazer prazer. grande. Que Muito bom estar aqui prazer. com você hoje. Opa, deixa eu arrumar direitinho isso Opa, aqui. Muito bom. Você tá bem? tô bem, graças a Deus. Bem Que bom. tranquilo, recuperando bem. Só respondendo a pessoa que perguntou, não coloca as perguntas. Não coloca a pergunta na caixinha de perguntas do Instagram, porque senão surge uma tarja aqui e atrapalhamos a visão da professora Carmita. Então pode colocar o texto aqui, que na medida do possível eu vou acompanhando e fazendo as perguntas à professora Carmita, que eu sou fã. Não posso nem expressar em palavras, a não ser só palavras e gestos gestuais para dizer o tamanho da admiração que eu tenho para a senhora e pelo carinho desses
desses anos que convivemos na psiquiatria, nessa labuta constante. Muito grande, Professora, né? Pois muito não. grande. Queria que você fizesse a sua apresentação, para vocês Pois não. para conhecerem aqui e a gente Uhum. bater esse papo bom, papo prazeroso. Bom, eu sou, como você já falou, Carmita Abdo, psiquiatra, e eu sou paulistana, nascida e criada aqui em São Paulo, e estou professora na Universidade de São Paulo desde que eu praticamente terminei a minha residência, resolvi seguir a carreira acadêmica e lá estou até hoje, onde eu fundei, no início dos anos 90, o Programa de Estudos em Sexualidade. É um grupo multidisciplinar onde trabalhamos juntos não só psiquiatras, mas também urologistas, ginecologistas, endocrinologistas, fisioterapeutas, psicólogos, assistentes sociais. É um grupo assim muito eclético e que contempla todos os aspectos da sexualidade. E a partir daí, eu tive a oportunidade de fazer muitas pesquisas, além dos atendimentos. Então, é um grupo que faz assistência, ensino, em graduação, pós-graduação, especialização, também as pesquisas de campo que eu consegui fazer, levantando a sexualidade do brasileiro a partir dos anos 2000 e de tempos em tempos atualizando para uma atualidade, porque o sexo é assim, né? Hoje é dessa forma, passam-se 2, 3, 5 anos, muda completamente, a gente tem que estar de novo levantando os dados e comparando essa mudança que foi, ao longo desses 20 anos, muito, muito grande. O que eu atendia e o que eu trabalhava lá nos anos 2000 e nos anos de 1900 não tem nada a ver com o que acontece hoje, viu, André? É muito diferente mesmo. Pois é, você conduziu o maior estudo brasileiro sobre sexualidade, o Mosaico, um estudo com Sim, 8.400 pessoas, né, é. no E sendo final aí, do... os baianos contribuíram com 500 respostas, né? Tive 500 baianos que ajudaram a construir esse mosaico, mas tivemos respondentes do Brasil todo. Como é que a gente fazia a pesquisa? Íamos a campo, né? A primeira delas foi do mosaico, foi a campo mesmo, indo até praias, praças, shoppings, nas ruas mesmo, e abordávamos as pessoas, e um questionário anônimo era respondido dentro de um espaço reservado, a pessoa sozinha, e ela nos entregava as respostas que eram colocadas numa urna sem nenhuma identificação, e explicávamos isso antes para que a pessoa pudesse responder da forma mais tranquila e verdadeira que ela pudesse, para a gente ter um belo perfil, e assim foi. Depois, em 2008, a gente repetiu essa pesquisa de 2016, desculpa, a que eu falei primeiro foi 2008. 2016 nós repetimos com agora os respondentes online. E queríamos também fazer uma comparação. Se o público que falou conosco na rua era diferente daquele que nos responderia pela internet. E não, né? Claro que a mudança de paradigma não teve a ver com o público ser de internet ou de rua, mas teve a ver com o que aconteceu de uma forma geral com a sexualidade, né? Que mudou muito. E mudou também, André, dentro das próprias classificações, né? Eu sou do tempo, quando eu comecei a estudar, em que não existia diferença entre parafilia e transtorno parafílico. Quando, né, a transexualidade era transexualismo, a homossexualidade era homossexualismo, não existia a expressão disforia de gênero, que hoje é o que caracteriza o transexual, ou seja, a forma como nós conseguimos atendê-lo, porque ele não é mais considerado um nosso paciente pela simples questão de ser um transexual, mas ele tem direito ao atendimento graças a esse ganchinho, né, da disforia de gênero, que significa que ele precisa adequar-se, ele precisa ter compatibilidade do humor, da afetividade com aquele gênero ao qual ele
sente que pertence. E antes não, antes era uma doença, né? Então, mudou bastante e a gente fica muito feliz, porque o psiquiatra hoje não é quem normatiza a sexualidade de ninguém, mas é quem a acolhe e quem, de fato, propicia mudanças incríveis, como, por exemplo, a mudança de sexo, que é laudada. Ninguém vai por uma cirurgia antes que o psiquiatra considere essa pessoa apta para essa mudança, ou seja, é ele que dá essa possibilidade de passagem. Eu fico muito contente de ser psiquiatra e estar podendo, nesse aspecto, cuidar um pouco da vida dessas pessoas que são muito especiais para nós. Com toda certeza. A gente está vivendo hoje uma mudança de paradigmas. A gente vê muito hoje, nesse ano, professora Carmita, 2020, claro, sabemos é um ano absolutamente atípico, porque vivemos hoje para o virtual, vivemos hoje para dentro dos nossos lares, das nossas casas, e conectando as pessoas virtualmente. Ao seu entender, como é que está a sexualidade hoje do É, brasileiro dentro das redes sociais, dentro desse mundo virtual? Você tocou num ponto muito importante, André. Logo que a pandemia começou e o confinamento também, nós tivemos, pela Organização Mundial de Saúde, uma série de recomendações. Por incrível que pareça, a Organização Mundial de Saúde recomendou a masturbação e o sexo virtual. Se a gente pensar que houve época em que a masturbação era considerada uma atividade doentia, né, de repente ela passa a ser uma prática de eleição no momento em que deveríamos evitar o contato. Imagine isso lá em março, ninguém sabia o que estava acontecendo, qual era a virulência do Covid, quais eram os riscos que ele podia apresentar. Então, foi recomendada essa forma bastante reservada entre solteiros, né, de não ter o sexo presencial, mas a prática do virtual e da masturbação como uma forma de poder exercer sua sexualidade. Claro está aqui, né? Não foi assim com todo mundo, mas uma boa parte das pessoas aderiu. E aí, o que a gente começou a perceber é que existia vontade, mas não existia satisfação. Então, as queixas eram assim: eu tenho vontade, eu gostaria de fazer. E aí, quando eu pratico dessa forma, não me resolve. Eu não sinto que foi bom para mim. Então, a vontade continuava até que, ao longo do tempo, como o confinamento não passou, essa vontade começou a ficar mais abalada. Muita gente começou a perder o desejo sexual, enquanto que os casais que já eram casados não tiveram essa restrição, já que, né, estavam morando no mesmo ambiente e confinados. Então, se o confinamento fosse praticado, não haveria problema, poderiam continuar sua vida sexual da mesma forma que antes. Ocorre que, né, um ficava confinado, o outro não, e aí o risco existia de contaminação. Logo se percebeu a presença do vírus nas fezes, e daí começa-se a pesquisar e existe a possibilidade dele existir também no sêmen e no fluido vaginal. Agora, isso não quer dizer que ele contamina nessas condições. O que se verifica é a presença. Isso não significa que ele vai passar a doença de uma pessoa para outra, né? Assim como a AIDS, você vê, né? Tem na secreção genital, vamos dizer, no sêmen e no líquido da vagina, muito maior probabilidade, ali está o contágio pelo HIV, e pela saliva, é algo que a gente percebeu que acontece em muito menor escala, se é que acontece. Por que a gente não tem tanta certeza? Porque como é que você vai saber o que aquela pessoa fez sexualmente, né? Então, você não sabe se ela teve contato só de beijo, ou se ela praticou sexo oral, ou se ela praticou um sexo com vários repertórios, e aí é difícil, às vezes, você chegar a uma conclusão quando o assunto é sexo, né?
Eu estou falando muito, mas eu queria, assim, dar o máximo de informação para vocês. Por isso que eu vou passeando de um tema para outro e trazendo um monte de elementos. Se não estiverem me entendendo, por favor, me interrompam. Mas tá Tá? perfeito. A gente vai te explorar bastante Legal, muito academicamente bom. aqui. Tem uma pergunta aqui de Milena, minha esposa, te mandando um beijo em primeiro lugar. E ela Ô, faz a Milena. pergunta. Ela pergunta o seguinte: existe uma corrente que diz que as pessoas nascem homoafetivas e trans. O que você acha a respeito dessa, entre aspas, origem da orientação sexual? Então, Milena, muito obrigada pela pergunta. Um beijo grande para você. É uma pergunta, né, que ainda não foi respondida de forma bastante suficiente. Hoje, os estudos mostram que existem diferenças bastante significativas estruturais entre os cérebros dos homo, dos hétero e também mesmo entre homossexuais femininas e masculinas. Questões de tamanho do hemisfério, questões de tamanho, largura da comissura entre os hemisférios. Porém, a gente não pode dizer que isto é algo que a pessoa nasceu. O que a gente pode afirmar é que essas diferenças existem, mas elas podem, inclusive, terem sido definidas pela atividade ao longo da vida, pelas influências diferentes que homossexuais e heterossexuais sofreram ao longo da sua existência. Então, não temos uma resposta definitiva mesmo para essas questões estruturais. Outros estudos são, assim, no sentido de influências hormonais intraútero. Já se estuda bastante a diferença de carga hormonal que um filho, homem, né, vai sofrer quando ele é caçula, diferentemente daquele que é o primogênito, porque a mãe, né, pode ter uma certa incompatibilidade com o hormônio masculino testosterona ao longo das várias gestações de meninos e isso acabar afetando os mais jovens e não o primeiro, onde não havia ainda sido desenvolvida essa certa incompatibilidade. São teorias, são ideias, inclusive assim, dedo da mão se fala de tamanho diferente de indicador e dedo médio, conforme nós estejamos falando de pessoas homo ou heterossexuais, inclusive isso é transportado para a ideia também de que os transexuais teriam essas condições. Eu orientei um aluno em pós-graduação no doutorado e nós fizemos 80 ressonâncias magnéticas com mulheres trans. E o que a gente descobriu foi, sim, diferenças especialmente relacionadas à ínsula, que é uma parte, né, de uma estrutura cerebral e que era diferenciada comparativamente com mulheres não trans. Agora, o que significa isso? Que já nasceu dessa forma? Ou que essa estrutura se modificou ao longo da vida? Então, respondendo para você, Milena, eu sou, né, se você quiser a minha opinião, eu sou de opinião de que todas essas questões são multifatoriais. Não dá para dizer que uma situação biológica defina alguém, mas que influências biológicas somadas às psicológicas, relacionais, como não aceitar a epigenética como algo que interfere, sim, na orientação e na identidade sexual das pessoas. Claro, interfere a ponto de balizar, não sei se mudar de forma tão extensa, mas dando matizes diferentes. E isto já Kinsey dizia, né? Ele colocou num quadro, que quem tiver interesse, o quadro de Kinsey sobre orientação sexual, ele coloca que entre o indivíduo absolutamente homossexual e o absolutamente heterossexual existem categorias intermediárias porque ele perguntou, porque ele investigou. E ele viu que essa questão binária já
em meados do século passado, ele trouxe essa ideia. É muito o que a gente, para nosso conforto, acaba colocando, mas que, na realidade, as coisas não acontecem dessa forma. Pois é, muita gente discute hoje esse tema que a professora Carmita trouxe a gente conversar sobre a transexualidade, sobre possibilidades orgânicas de ser. Mas eu quero pegar as pessoas que estão assistindo aqui, e a gente nomeou a live de hoje como a sexualidade do brasileiro, e as pessoas são curiosas. Eu fiz uma enquete no History, perguntando às pessoas se elas tinham uma vida sexual satisfatória. E depois eu coloquei uma segunda History, que eu vi que nem todo mundo que viu a History respondeu. Eu perguntei, você usa ainda, tem tabu em relação a falar de sexo? Porque de alguma forma teria a exposição dela dizendo assim, meu vida sexual é favorável, não é? E a segundo card eu provoquei. De volta para você, falar de sexo é um tabu. Eu me lembro de várias palestras que eu assisti contigo, mostrando as diferenças e curiosidades em relação ao gosto do brasileiro e as prioridades dos brasileiros em relação ao sexo. Queria ouvir Sim. você contando essa história que é belíssima. Eu vejo, né, que, de fato, ainda temos tabu. Né? Nós estamos ainda fazendo questionários, aplicando eles, tendo que ter a maior privacidade possível para obter respostas que não sejam enviesadas. E tanto isso é verdade que, num ambulatório, se você quer avaliar a sexualidade de uma paciente que foi lá para se tratar, ela precisa de tanta privacidade para explicar o que acontece com ela, senão ela conta vantagem, ou ele também foi ali para se tratar de uma dificuldade de ereção, de uma ejaculação precoce, ou falta de desejo, no caso, né, mais frequente em mulheres do que em homens, e aí, de repente, chega lá e inibido, porque vamos imaginar que ele está com o médico, e esse médico é um supervisor e está com um aluno na sala. Não dá. Nós temos que solicitar que o aluno se retire para poder avaliar. E eu entendo, essa pessoa tem direito a essa privacidade, mas mesmo dentro de um serviço médico, ela não fica confortável, que dirá socialmente falar sobre esse tema, né? Essas dificuldades. E aí, né, quando eu brinquei um pouco com a estatística, André, você assistiu, porque é muito chato, né? Quando você chega, para você é ótimo, você descobre um monte de coisa, aí você vai passar para as pessoas. Se você não usa de um pouco de leveza, vai ficando um assunto chatérrimo. Como assim? Eu vou falar, bom, com que idade o brasileiro inicia sua vida sexual? Olha, a gente sabe que o brasileiro inicia sua vida sexual aos 15 anos, mais ou menos 4. O que significa isso? Que dos 15 menos 4, 11, aos 15 mais 4, 19, é onde se estabelece a iniciação sexual nas várias regiões do Brasil. Mas a maior prevalência é 15 anos, tanto para meninos quanto para meninas. E aí, comparativamente com os tempos anteriores, quando é que o brasileiro começa em maior intensidade pensar numa união estável? Ele o faz a partir do fim da segunda década da vida, quando vamos dizer, 40 anos atrás, ele estava pensando já nisso no início da segunda década da vida. Então, as múltiplas parcerias vão acontecer por pelo menos quase 15 anos na vida do brasileiro, entre a iniciação sexual e a idade que ele resolve ter um parceiro fixo, ou pelo menos, né, mais estável. E aí eu perguntei, com quem você iniciou a sua vida sexual? E a resposta deveria ser superponível dos homens e das mulheres, mas não foi. Né? Os homens disseram que iniciaram com namorada, e tinha várias opções. Tinha namorada, prima, amiga, desconhecida, prostituta, e tanto para homens responderem quanto para mulheres responderem. E eles responderam em 30 e poucos, 30, não chegou a 40%, que foi com namorada, e elas responderam em cerca de 90% que foi com namorado.
né? A maioria eram pessoas heterossexuais que respondiam os questionários, mas tinha também homossexuais e a diferença nesse quesito não houve. Quer dizer, namorado realmente ficou como algo que não era considerado, o homem não se considerava namorado da pessoa com quem ele fez sexo, né? Em 50% das vezes em que elas consideravam que estavam sendo namoradas da pessoa com quem iniciaram a sua vida sexual. Então eu brinco, né? Eu digo assim, por que os gráficos não se superpõem? Por que essa defasagem? Aí eu digo, porque elas pensavam que estavam namorando, mas não estavam, né? Essa é uma curiosidade que a gente tem ali. A gente também tem uma outra questão muito interessante, né, que também serve para eu brincar, é que a infidelidade no Brasil é uma situação muito corriqueira, né? Muito corriqueira. E eu não fiz uma pergunta se você é contumazmente infiel, né? Até porque seria muito desagradável responder essa pergunta. Eu perguntei se pelo menos uma vez na vida a pessoa que estava respondendo teria tido, no mínimo, uma vez feito algum relacionamento fora do seu namoro, do seu noivado, do seu casamento, da sua união estável. E aí responderam que sim, entre 65% e 70% dos homens de todas as idades. A pesquisa começava aos 18 anos e atingia homens até de 80 anos. E esses dos 18 aos 80, 65% a 70%, ou seja, começando bem cedo, né, disseram que já tinham tido pelo menos um relacionamento fora do convencional, do oficial. E elas, né, as senhoras na faixa dos 60 para cima, era coisa de 2 no máximo, entre 10 que respondiam que tinham feito esse relacionamento. Já as garotas de 18 a 25, eu tinha uma média de 48% delas que já tinham feito esse relacionamento. Então eu brinco, né? Nas aulas que eu dava, porque agora você sabe que no virtual eu tenho dado muita aula, mas eu não brinco tanto. É a primeira vez que eu vou contar isso virtualmente, é para aqui, para você e para o pessoal que está conosco. Aí eu brinco assim, olha, você aí, que está cansado no seu relacionamento com essa senhorinha aí, você que é um senhorzinho, já para cima dos 60, 70 anos, e está aí olhando para sua senhorinha, achando que ela não tem mais graça, muito interessado em trocá-la por outra mulher, troca por outra senhorinha. Porque, sabe, a chance de você levar um adereço com a senhorinha é de 2 para 10. Agora, com a mocinha, já é de 1 para 2. Ou seja, é muito mais provável que você vá levar um adereço com a mocinha. E aí eu complemento dizendo que eu estou falando isso porque eu estou só defendendo a minha situação, né, atual, já que, né, sendo eu uma senhorinha, eu acho que preciso ajudar o time aí das mulheres mais velhas a levarem mais leve, né, essa situação e repensarem também um pouco as suas vidas. E assim vai. Assim eu vou brincando com os resultados da pesquisa, que mostra que metade dos brasileiros homens não estão satisfeitos com a qualidade da sua ereção, independente deles terem falha de fato, mas eles gostariam de ter mais ereção do que tem. E aí, de novo, eu brinco que se você, homem, está com o seu colega ali do lado, diga logo que a sua ereção é ponta firme, porque assim é a dele que é ruim, porque se de cada 2, um não está satisfeito, então é ele e não você, né? E assim a gente vai falando no sentido de estar fazendo com que as pessoas conheçam, porque é um jeito de passar conhecimento e não peguem a coisa como algo tão pesado, até porque disfunção erétil
tem tratamento, né? A gente sabe que as causas variam desde depressão, passando por diabetes, problemas cardiovasculares, hipertensão, doenças sistêmicas em geral, né? E cuidando das doenças, a gente consegue, desde que não existam problemas relacionais e desde que também não existam questões emocionais interferindo, cuidando do físico ou até cuidando de uma depressão, vamos ter resgatada a função erétil e a ereção vai voltar, talvez não ao que era aos 18 anos, mas vai ficar bem melhor do que está com o prejuízo que a doença causa. Isso é interessante aqui. Estou conversando com a professora Carmita Ábido, psiquiatra, sexóloga, trabalhando já arduamente com a mídia. Tá? Quantas vezes foi entrevistada por Marília Gabriela, por Jô Soares, consultoria do programa Amor e Sexo da Rede Globo no passado, e que sou humilde colega aqui que está tentando fazer um canal funcionar dentro do Instagram, trazendo sempre temas de saúde mental. E, aliás, nós estamos num mês importante para discutirmos a saúde mental do homem, não saúde apenas física. Estamos no Novembro Azul. Uma pergunta aqui que eu vou fazer, mas não respondo agora. Vamos deixar meio que em sigilo para a gente responder, para ver se... Vou pedir às pessoas para convidarem mais pessoas para virem assistir. Então, vocês vão clicar no aviãozinho, convidar pessoas, e aí eu vou perguntar para vocês, mas não responda para mim agora, só depois que a gente tiver aqui uns 50 pessoas online ao mesmo tempo. Vai ser um desafio. Tamanho do pênis importa na relação sexual? Não respondo agora, deixa só mais tarde. Mas em termos para o homem, o desempenho masculino é importante durante etapas da vida dele. Qual a diferença do homem de 18, 19 anos para o homem de 60 em termos de satisfação? Como há uma diferença no olhar de cada um deles em termos do seu desempenho, do que ele pode oferecer à parceira e a si próprio? Lembre, convida as pessoas, quando chegar a 50 pessoas aqui, a gente vai discutir se o tamanho do pênis importa. Tudo bem, vamos lá. De verdade, sabe, o que a gente tem é uma mudança de qualidade da ereção natural, fisiológica ao longo da vida. Tem a ver, claro, com o físico que vai perdendo a sua competência, que na juventude é extraordinária. Inclusive, a necessidade de sexo, às vezes, passa a ser até mais do que uma vez por dia. Mas aí o que a gente acaba verificando, André, é que os homens fumam, bebem, não fazem exercício, acabam tendo um sono insuficiente. Todas essas questões vão atingir a saúde de uma forma geral e vão prejudicar a atividade sexual. Então, a ereção ela é um marcador de saúde. Hoje ninguém duvida isso. Para você ter uma ideia, o homem que vai ter um problema cardíaco daqui a 4 anos, hoje ele já está começando a ter falha de ereção. A ereção é, portanto, né, um indicador, quando ele é um cardiopata em potencial, o endotélio, ou seja, o tecido que envolve o pênis é o mesmo que envolve o coração. Só que o homem é mais sensível ao que acontece com o seu pênis. 4 anos antes dele começar a ter taquicardia, ou seja, palpitação, falta de ar, dificuldade para respirar, assim, a pequenos, médios e esforços, ele já está tendo uma falha de ereção. Então, é muito importante ter cuidado, observar a quantas anda a sua ereção para ter ideia de como está a sua saúde. E aí você me pergunta, eles são diferentes quanto à satisfação? O jovem, às vezes, ele tem potência, mas ele não tem conhecimento. Ele não tem experiência. E aí ele, às vezes, não sabe como usar aquela potência. E depois, quando ele vai chegando nos 50 anos, ele, de fato, perde um pouco da capacidade erétil. Então, a melhor fase que a gente identificou no brasileiro para o desempenho sexual é o homem mesmo, que está na faixa dos 30, 35 até os 45 anos. É o período onde ele tem menos queixas. E aí, uma queixa muito recorrente numa idade mais avançada não é nem falta de desejo, mas é uma dificuldade
para ejacular, às vezes até perda de sêmen, não consegue expelir, e isso deixa ele desmotivado secundariamente, porque para o homem é muito importante a ejaculação, além da ereção. Né? Não contar com ela, especialmente o homem que, por exemplo, fez uma cirurgia radical, tirou a próstata, mesmo que ele consiga ter a potência mantida, e hoje os avanços técnicos nessa área são tão grandes que ele pode se manter ainda com atividade sexual satisfatória do ponto da ereção, mas ele não tendo ejaculação porque a próstata foi retirada, ele também não se motiva tanto. E aí está a presença, né, do profissional de saúde mental sendo muito importante. Vamos lá, vamos saber que para preparar esse homem para essa cirurgia, para essa mudança tão drástica na sua vida sexual, o profissional de saúde mental é indispensável. E, às vezes, também, né, para que ele tenha um bom desempenho, aquele garoto que está todo cheio de vigor e de hormônio e que não consegue ter um bom desempenho sexual, ele necessita, sim, de uma assistência nessa área. E hoje a gente tem terapias sexuais que são muito eficientes, elas são focadas nessa questão, elas são terapias de 16 sessões em geral, para restituir a atividade sexual das pessoas, sejam homens, sejam mulheres. Turmas, quando chegar a 50 pessoas aqui ao vivo, simultaneamente, a doutora Carmita vai responder se o tamanho do pênis importa na relação sexual. Antes disso, eu tenho uma pergunta para convidar pessoas simples. Clica no aviãozinho aí e vai convidando amigos, porque a gente está tendo um papo delicioso aqui com a professora Carmita. E era essa pergunta aqui, muito interessante. Quando um homem tem relação até 5 vezes no dia, com uma média de 40 minutos, isso pode ser considerado normal? 5 vezes ao dia, 40 minutos cada vez? Ou seja, né, ele vai 40 vezes 5, ele vai estar necessitando de todo esse tempo no seu dia, fora o tempo da sedução, da busca de uma parceria, porque eu acho que não vai ser uma pessoa só, né? Vai necessitar diversificar para poder ter essa atividade tão intensa. Tudo isso acaba consumindo o tempo dele trabalhar, dele se alimentar, dele dormir, fora também desgastando muito o seu físico. Então, quando nós estamos diante de alguém que faz sexo nesse nível e isto interfere no seu cotidiano, se interferir no cotidiano, já deixou de ser uma atividade saudável, porque entrou, né, numa situação que impede sono, trabalho, alimentação, até vida social. Então, nós consideramos que essa pessoa precisa ser avaliada no sentido de verificar se ela tem algum bloqueio, alguma forma está se satisfazendo, está se compensando através dessa atividade, ou até se existe uma base orgânica, algum distúrbio desencadeado por algum descontrole hormonal ou até algum descontrole de nível funcional cerebral mesmo. Isso merece uma avaliação. E às vezes não é nada disso. Às vezes é um compulsivo sexual que necessita de tratamento, embora a gente não encontre nenhum substrato orgânico que justifique. Estou pedindo às pessoas aqui que estão perguntando aqui na interrogaçãozinha, não faço aqui não, senão eu não consigo ler, é melhor perguntar aqui diretamente no texto, que eu consigo enxergar, que se abrir a pergunta aqui vai atrapalhar a visão de vocês da doutora Carmita. A Ana Paula pergunta o seguinte, porque, gente, lembra, 50 pessoas para a resposta mais intrigante do dia. O papo, estamos quase chegando lá, vamos convidando amigos aí, por favor, para a gente responder se o tamanho do pênis importa na relação sexual. A Ana Paula pergunta o seguinte, por que existe a dificuldade de alguns homens entenderem a necessidade de pausa do sexo por um período após um parto? Sim, né? Eu acho que uma gestação com grande probabilidade vai interferir
na vida e no emocional do homem, né? Muitos homens se sentem um tanto quanto deixados de lado. A gente até não percebe, porque estamos tão envolvidos com aquela situação, com a gestação, com a espera do bebê, com todos os sintomas que a gente passa a sentir, o corpo muda, a disposição muda, e o parceiro está ali do lado, vivendo uma espera também, que não é a mesma que nós, não tem a nossa intensidade, não tem o grau de envolvimento que a mulher tem com esse período, e aí ele fica esperando e ele imagina que, bom, a hora que também der a luz, aí vai voltar tudo ao normal, até porque, especialmente no terceiro trimestre, ele foi até muitas vezes impedido ou foi cauteloso e não quis saber de fazer sexo para não interferir com o bebê ou para não precipitar um parto. Bom, conclusão, o bebê nasce e muitas vezes pode acirrar até inconscientemente um ciúme, né, nesse homem, porque vê a sua parceira totalmente dedicada para um outro ser e ele ali largado às traças. Isso pode mobilizar nele uma necessidade de sexo e uma falta de compreensão e de parceria com o que está acontecendo. Mas nada que uma boa conversa não esclareça, né? Eu acho que é fundamental que a gente explique para os nossos parceiros aquilo que nós imaginamos que ele já devia saber e que ele está demonstrando que desconhece. Nada melhor do que expor a situação, mas também temos que entender que muitas mulheres, depois do primeiro filho, é muito comum, perdem completamente o desejo sexual, passam a viver uma outra realidade, se transformam em outras mulheres e os homens ficam aguardando aquela anterior voltar, só que muitas vezes ela também não volta. Uma outra pergunta aqui, turma, chamando para poder participar, que nós temos aqui mais 20 minutos de live. A pergunta da Shirley Damasceno, que é psicóloga, minha querida aluna, ela pergunta o seguinte: pode falar um pouco sobre a relação da testosterona e libido em ambos os sexos? Sim, muito boa pergunta. A testosterona é o hormônio que motiva para o sexo, né? No homem e na mulher é ela quem dá a motivação. Ela acaba agindo na mulher juntamente com o estrógeno, que é o hormônio sexual feminino, mas o que o estrógeno faz? A lubrificação, né, da vagina para facilitar a penetração, para tornar a relação mais confortável. Mas é claro que também a saúde de ossos, de músculos, do cognitivo, né, do sistema nervoso central, também é um derivado da presença do estrógeno. E tudo isso favorece o sexo, porque há necessidade de músculos, de ossos saudáveis, também do cognitivo saudável e da lubrificação, mas o desejo sexual, a motivação para o sexo é, sim, a característica da testosterona para homens e para mulheres. Agora, não adianta medir testosterona em mulher para avaliar se está baixa, se está alta, se precisa repor. Não funciona. No homem, sim. A medida da testosterona é muito fidedigna se ele está hipogonádico, ou seja, se ele tem menos testosterona do que devia ou não. Na mulher, isso não procede, porque ela tem flutuações fisiológicas de uma série de hormônios e você pode medir no momento em que ela estava, a testosterona, num nível mais baixo e, na sequência, estaria num outro nível. Então, não serve como parâmetro para saber se é por causa de menos testosterona que a mulher está com menos interesse sexual. Geralmente, não é. Geralmente, múltiplos fatores, desde relacionais, conflitos, desentendimentos, mágoas, até a questão da depressão, muito mais prevalente em mulheres do que homens, leva ao desinteresse sexual. Até porque é só um comentário adicional, lembrando que no caso da reposição hormonal para homens de testosterona, não quer dizer que vai transformar o homem numa super máquina de sexo. Não é uma ligação. Isso é multifatorial, como a professora Carmenta está dizendo, existem elementos que fazem com que a libido seja construída que vão além do hormônio.
Tem uma pergunta aqui de nosso queridíssimo amigo Gustavo Xavier, lá de Natal. Nosso Ô, colega Gustavo, Gustavo. Ele perguntando assim, saudade. como bom nordestino que ele é e também eu sou, o comportamento sexual do nordestino é diferente do brasileiro em geral? Existem diferenças regionais? Sim, nós tivemos várias diferenças regionais. Então, a gente chegou a perceber que no Nordeste existem dois tipos bem distintos de pessoas em relação à sexualidade. Há pessoas mais conservadoras, que têm uma sexualidade deixada para mais tarde, dentro de um comportamento mais, vamos dizer assim, conservador mesmo, como eu falei, mas também existe um outro tipo de pessoas que são absolutamente muito mais tranquilas e muito mais bem resolvidas em relação à sexualidade. Esses dois extremos se apresentam de uma forma bastante interessante. E aí eu vou dizer para você, especialmente, André, que dentro daquele quesito infidelidade, o baiano, homem, ganhou o primeiro lugar, enquanto que a mulher carioca ficou com esse primeiro posto. Eu falei isso, né, com um certo constrangimento na primeira vez que eu tive que passar esses dados, mas aí serve também de consolo que a diferença também não é tão grande assim. Não é que o baiano estourou lá em fidelidade e os outros ficaram todos muito comportadinhos, não. E que a carioca também destoou muito das outras mulheres. Mas, em termos de percentuais, foi um pouquinho mais alto o índice do baiano e da carioca nesse quesito. Agora, muito boa a pergunta do Gustavo, porque me deu essa oportunidade de mostrar que, mesmo dentro de uma cultura, né, que aparentemente é homogênea, a gente encontra diferenças bastante grandes e não tem a ver com nível socioeconômico, nem cultural, tem a ver mesmo com uma predisposição, uma herança, né, mais antiga que vai se preservando ao longo do tempo em determinadas famílias, enquanto que em outras não. A facilidade em agregar novos costumes acaba sendo maior, independente da condição socioeconômica cultural. Interessante. Gente, a gente está esperando aqui 50 aqui para a resposta de ouro de professor Carmita. Estamos já na reta final da live, viu? Tem uma pergunta da Ana Paula Cardoso, e eu posso até depois pensar até uma outra live para a gente falar sobre o papel dos medicamentos psiquiátricos na libido. Então, aquela pergunta, por que alguns tratamentos psiquiátricos com medicamentos afetam o lado sexual da pessoa? Sem dúvida, é muito boa pergunta, afetam, mas aí eu sempre, quando vou conversar sobre isso, eu explico o seguinte: com doença mental, ninguém está interessado em sexo. A própria doença prejudica a libido. Então, é melhor tratar, resolver e se livrar da medicação do que tomar subdose, fazer uso irregular da medicação e acabar cronificando quadros psiquiátricos e nunca mais conseguir se livrar da medicação. E a boa nova é que tem surgido novos medicamentos e eles são muito mais interessantes nesse aspecto. Eles não são, vamos dizer assim, serotoninérgicos ou serotoninérgicos e noradrenérgicos, eles estão multimodais. O que significa isso? Eles vão atuar em várias frentes e, desta forma, não vão carregar a libido nem para menos, nem para mais, vão modular e ir modulando todo o comportamento, não só a libido. Então, são medicamentos que levam em consideração resolver o problema mental sem modificar o comportamento, o perfil daquela pessoa que está usando a medicação. Esses novos medicamentos já começam a chegar no mercado e, em breve, nós não vamos ter mais essa preocupação de que tomou remédio psiquiátrico e complicou a atividade sexual. Mas a gente vê isso mais, professora, em homens ou mulheres? Na sua prática, o desempenho, a queda do desempenho sexual com o uso de psicofármacos é maior em mulheres ou em homens? Muito maior em mulheres, né, o que chama muita atenção. Bom, primeiro que as mulheres
estão mais afeitas a ir ao psiquiatra, a se tratarem. Esse já é um hábito, né? Os homens vão menos, mesmo que eles estejam deprimidos, mesmo que eles estejam vivendo qualquer quadro dessa natureza. Mas o que eu te digo, André? Na verdade, tem mulheres que absolutamente nem queixam de problema sexual com o mesmo medicamento que uma outra queixou. Está envolvida nessa trama não só a depressão e o uso do medicamento, mas também questões relacionais, questões de ordem emocional que vão interferir. Há homens que usam antidepressivo e até dizem que se sentiram favorecidos, porque eles gostariam de prolongar um pouco o ato sexual e, com o medicamento, conseguiram esse tempo a mais que favoreceu que a parceira se integrasse melhor com ele. Então, as queixas masculinas são, em geral, bem menos intensas e numerosas. E uma outra pergunta também é: existe alguma medicação que seja verdadeiramente afrodisíaca, que levante a libido? Existe alguma fórmula mágica para que a gente possa discutir com os amigos aqui? Muita gente está buscando, né? Desde que o mundo é mundo, os afrodisíacos estão em pauta, né? Então, só para a gente ter uma ideia, os rinocerontes quase que desapareceram na África por conta de serem perseguidos, porque o pó Do chifre, né? do chifre do rinoceronte, muito obrigada pela ajuda, tem-se o costume lá de ralar esse pó e beber, porque aquela ereção do chifre estaria acontecendo com o pênis do homem que utilizasse essa emulsão. Na verdade, não tem nada a ver, é um mito, é uma panaceia e acaba levando um animal à extinção. Então, só para mostrar, né, que desde o início da história da humanidade estamos atrás de uma substância afrodisíaca. Dizer que a testosterona não preserva a libido e não melhora a libido de quem não tinha testosterona homem, né, em níveis bons e acabou melhorando, normalizando esses níveis pelo aporte de testosterona, é claro que melhora. Né? Dizer que não é realmente um engano. Dizer que as mulheres que usam testosterona têm a sua libido melhorada, não necessariamente. A gente percebe muito mais o interesse em moldar o corpo, definir o corpo, tornar os músculos mais poderosos pelo uso da testosterona do que propriamente de melhorar a libido. Mas talvez de forma indireta, ao se sentir mais bonita, ao se sentir mais interessante, isso possa trazer a ela um ganho na esfera da atividade sexual. Mas não é a testosterona uma substância que por si só vai criar interesse sexual em quem está dentro de um conflito, quem não tem atração pelo seu parceiro, quem está vivendo uma depressão séria. A testosterona não trata a depressão. Então, precisa saber a origem da falta de interesse para poder combatê-la. Até a brincadeira que teve aqui no comentário aqui, que catuaba com gema de ovo. Eu digo, se não causar ereção, aumento da libido, vai causar gases. Então, das duas, uma. Não pode não melhorar uma coisa e terminar. A gente não atingiu 50, até sexta-feira, geralmente é um dia mais difícil a gente fazer live. A gente escolheu um dia mais complicado. Sexta-feira as pessoas estão mais preocupadas em fazer sexo do que ouvir falar sobre sexo. Exatamente, exatamente. A gente devia ter pensado nisso, mas vamos pensar nisso de uma outra vez. Eu prometo para você que eu volto. Vamos fazer uma data bem legal, mas assim, tem uma pergunta interessante, mas a pergunta vai desdobrar em outra, a gente vai fazer outra live. Mas vamos responder para quem ficou aqui fiel e chamou os amigos. Tamanho importa, professora Carmita? Então, depende para quem, né? É lógico que tamanho muito pequeno e muito grande incomoda tanto a quem é o portador como... Não, o portador, eu vou dizer a verdade para você. O homem, a gente tem uma experiência de trabalhar com sexualidade há mais de 40 anos e quanto maior,
melhor. Só que na hora do ato, nem sempre a parceria se sente bem, dependendo das dimensões. Vamos dizer, um pênis de 21 centímetros, 22 centímetros que existe, né? Acaba sendo bem complicado na hora da penetração. Mas um pênis pequeno incomoda tanto a homens quanto a mulheres, né? Um pênis que vai causar uma certa dificuldade de ficar dentro do canal, seja vaginal, seja do canal anal, realmente é mais por aí. Agora, o pênis que o homem considera pequeno não é exatamente o pênis que a mulher considera pequeno. Então, ele, às vezes, tem um pênis de 8 centímetros e ele acha que é muito pequeno, ele quer buscar uma forma de aumentar que não existe, não caiam em situações dessa de promessas de aumento de pênis. Não existe nenhum método cientificamente comprovado que aumente o pênis. E aí, a mulher está satisfeita, vamos imaginar assim, né? Porque ela está buscando outros elementos na relação e aquele tamanho está suficiente. Mas ele não, ele para se sentir autoconfiante, então eu diria, para resumir, o tamanho do pênis importa muito mais ao portador do que a sua parceria em boa parte das vezes. O mais importante é que o encaixe seja perfeito, mas É não apenas verdade. físico, mas o encaixe psíquico. Acho que vale o tamanho que importa é o tamanho do amor, o tamanho do envolvimento, de quanto o desejo é colocado numa relação. Sem dúvida. Sem dúvida, se a gente puder, né? Acho que uma das experiências mais gratificantes e que nem todo mundo vai poder viver e não é por falta de vontade, é um sexo com amor. Quem puder viver essa experiência vai ter conhecido uma das situações mais incrivelmente avassaladoras, né, que a gente pode viver. Mas eu também entendo que há pessoas que, não por opção, mas absolutamente por uma falta de sorte ou de oportunidade, não conseguiram viver essa experiência. Mas não desistir, vamos continuar tentando, que ele não pode ir embora dessa vida sem passar por essa maravilhosa oportunidade. Com certeza. Nós já estamos finalizando, passou muito rápido, meu Deus. Primeiro eu faço um reconvite para a gente fazer mais lives. Que tal, professora? Vamos fazer, vamos calcular melhor o dia, né? Vamos Vamos fazer. calcular melhor o momento. E eu prometo para você que eu volto sim, porque eu gosto muito de você, você é muito querido e eu matei minha saudade um pouquinho. Também. E vamos ver se a gente consegue um outro dia que você considere mais interessante. Você me avisa e com o tempo a gente agenda. A turma vai fazer. Então, eu sempre agradeço, eu pessoalmente agradeço muito, muito, muito o seu aceite para essa live. Ela vai ficar salva aqui no Instagram. Também vou salvar lá no YouTube. Foi muito boa, muita gente parabenizando aqui. Mas o modo da gente parabenizar o convidado no final da live, eu chamo de chuva de corações. Então, por favor, dedinho no coração aí, deixa por 2 segundos e solta. Dedo no coração, 2 segundos e solta. A gente vai ver uma nuvem lindíssima de corações agora aqui. Gente, eu falei para subir coração. Cadê? Cadê, gente? Cadê? Não me decepcionem. Aperta o dedinho nos coraçõezinhos aí, para a gente ter essa aí agora, a nuvem de corações, Daí, olha só. Um agradecimento gigantesco de todos nós, a sua participação. Muito obrigado. Essa última live que eu faço nesse perfil, antes da mudança do perfil, que eu vou fazer uma surpresa agora no dia 11 de dezembro, foi guardado em 7 chaves, mas o dia 11 vai estar lá. E essa última live eu quero fazer uma das primeiras lives já com a professora Carmita, novamente discutindo e chamando gente para poder falar de sexualidade, de sexo, porque sexo é sim viver, ter sexo é ter qualidade. Professora, muitíssimo obrigado. Obrigada a Ótima você. semana a todos nós. Um grande beijo. Turma, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau, tchau. Um abraço. Um abraço.